noite a todos. Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Estou muito feliz e alegre por estar aqui com uma porção do povo de Deus. É uma honra estar aqui, irmãos, e um privilégio também conhecer mais um pouco dos servos do Senhor. Também nos alegramos porque esse não é qualquer culto, não é apenas uma reunião, não é apenas um encontro social onde nós vemos uns aos outros, mas é um lugar onde nós separamos também para adorar o Senhor e também para celebrar mais um ano de vida de nossa Irmandade, que tem sido uma bênção, né, para nós, para a sua família e também para a Igreja do Senhor. E eu gostaria, sem mais delongas, de pedir para que a igreja abra a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12. Como hoje se trata de um culto de ação de graças, achei mais propício trazer essa mensagem nesse versículo que também os irmãos devem conhecer bastante. Eclesiastes, capítulo 12, verso 1. Quem encontrou? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Ele lê apenas um versículo, o verso 1. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Amém. Vou logo aqui falando um dos meus defeitos. Não sou muito eloquente, então eu posso gaguejar. Também não sei me expressar direito. Também não tenho tanto conhecimento. Mas eu rogo ao Senhor para que Ele me guie, mesmo assim, para que os irmãos que estão aqui também possam compreender a sua palavra e serem edificados. Então, meus irmãos, a mensagem dessa noite é 4 princípios aos jovens. 4 princípios para os jovens. 4 apenas. Dentre muitos que há na palavra do Senhor. Apenas eu coloquei 4. Porque vai ser a base para o seu crescimento. Eu também creio que vai ser muito importante. Mas antes de nós irmos para a exposição dos 4 princípios que eu separei aqui, de acordo com a palavra do Senhor, eu gostaria de explicar primeiro o versículo que diz aqui: lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. Observe que o versículo ele começa com a palavra lembre-se. Lembre-se. Infelizmente, irmãos, nós somos terrivelmente esquecidos. Nós somos tentados, muitas vezes, a nos esquecer daquilo que é mais importante, daquilo que nós deveríamos dar prioridade. Por isso que o verso diz, lembre-se. Porque justamente nós somos tentados a fazer o contrário, a nos esquecer. A nos esquecer de coisas que são importantes, que nós iremos falar aqui hoje. E aqui eu gostaria de falar 4 coisas. A primeira é que nós devemos nos lembrar que nós temos um Criador, como diz o versículo, lembre-se do seu Criador. Lembre-se do seu Criador. Porque nós que somos jovens, né, que graças a Deus tem uma boa quantidade de jovens, nós vivemos muitas vezes, se não vez e outra, como se o mundo girasse em torno de nós. Como se o mundo girasse em torno de nossas vontades.
Mas o verso diz: lembre-se que você tem um Criador e que o mundo, o universo não gira em torno de você. Que você foi criado numa posição de submissão, de servo e não de rei sobre a terra. Lembre-se do seu Criador. Segundo, nós devemos nos lembrar também de nossos pecados contra esse Criador, dos nossos erros, de nossas falhas, das nossas transgressões contra Ele. Terceiro, nós temos que nos lembrar de Deus com gratidão. Por isso que nós estamos aqui hoje, para agradecê-lo por tudo que Ele fez por nós, o que Ele está fazendo e também o que Ele fará. E quarto, devemos nos lembrar, trazer à memória também de nossas negligências contra esse Deus, contra esse Senhor. O que é negligência? É aquilo que você deveria fazer e você não fez. É aquilo que você deixou de lado. Devemos nos lembrar dos nossos deveres para com o nosso Deus. Até aqui os irmãos estão entendendo? Ok. E também, irmãos, o verso continua dizendo: quando nós devemos nos lembrar desse Criador, aqui o verso diz: nos dias da sua mocidade. Nós devemos nos lembrar de Deus enquanto ainda nós somos jovens, enquanto ainda há vigor, enquanto ainda há saúde, enquanto ainda há forças. Nesse momento em que você está agora, é o melhor momento para que você possa se dedicar a Deus. E aqui o verso continua dizendo: porque nós devemos nos lembrar desse Criador. Aqui diz: antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho neles prazer. O verso aqui, irmãos, ele vai falar de duas coisas principais. Primeiro, da velhice. Lembre-se do seu Criador antes que você envelheça. Antes que venham os cabelos brancos, as dores nas costas e assim por diante. Antes que venha o esquecimento, antes que você não consiga ouvir direito, antes que os dentes caiam, né? E tenha que usar chapa e assim por diante. E segundo, o verso também fala sobre a morte. Antes que o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Antes que esse momento chegue, você deve se lembrar dele. Mas você diz: então eu tenho que me lembrar de Deus apenas quando eu sou jovem? Então os velhos não precisam, né, se lembrar de Deus? Não. Os velhos que estão aqui também, né, da terceira idade, aqueles que têm um cabelinho assim branco, não adianta você pintar o cabelo, não tem como esconder a velhice. Então essa mensagem também servirá para aqueles que são mais velhos também. Nem adianta usar botox ou qualquer outra coisa que você pode esconder isso das pessoas, mas não pode esconder isso de Deus. Então o momento de se lembrar do Senhor é agora. Não gosto muito de usar esboço, mas é um pouquinho chato. Mas vou tentar me virar aqui. Então, meus irmãos, tendo isso em mente, que nós devemos nos lembrar do nosso Criador, de nosso Deus, eu gostaria aqui de traçar 4 princípios. Pretendo não ser muito demorado, não muito cansativo. Que Deus me ajude. Então, primeiro princípio, meus irmãos, que eu listei aqui, que nós devemos guardar, é que nós também, como jovens, ou você da terceira idade, devemos
usar o nosso tempo, remir o tempo. Tenham cuidado como vocês vivem, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5, versos 15 e 16. Os dias são maus. A Bíblia diz que os dias são maus e que nós devemos remir o tempo. Não se engane, o tempo vai piorar. Então o melhor momento é agora de servir a Deus. E a primeira coisa que você tem que fazer para que você possa agradar a Deus, usar de maneira útil a sua juventude, é usar o tempo da maneira correta. E aqui, irmãos, há 4 razões pelas quais nós devemos usar o tempo da maneira correta. Primeiro, é que uma vida feliz no céu ou miserável no inferno depende do bom uso do tempo. Eu não estou falando aqui com isso, né, que você tem que, assim, usar o seu tempo para que você possa ser salvo. Não, não é isso. Você não é salvo por boas obras. Você não é salvo por ser muito disciplinado no seu tempo, no seu cronograma. Não é isso. É porque a sua vida no céu ou no inferno irá depender das suas decisões aqui na terra. Isso é, de como está a sua vida com o Senhor. É bem verdade que Deus ele escolhe os seus antes da criação do universo, mas a salvação ou a condenação ela é decidida aqui agora. E no último dia Deus só vai dar o checkmate. Só vai dar a cada um o que cada pessoa escolheu. Então, o momento de se entregar a Cristo é agora. De fato, de usar o seu tempo da melhor maneira possível para Ele, para a glória dEle. E o tempo, meus irmãos, ele é bastante precioso. Os homens, eles usam o que é mais precioso para eles, como por exemplo o ouro, o dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro irá livrá-los de alguma coisa ruim. Se alguém adoecer, eu sou rico, tenho dinheiro, posso usá-lo para me livrar dessa doença. Tenho uma dívida, posso usar o dinheiro que eu tenho para quitar essa dívida e ser livre daquele problema. O dinheiro é muito valorizado por causa dos benefícios que ele traz, porque pode, por assim dizer, aliviar a dor. Mas com relação ao tempo, os homens não o consideram precioso, embora ele possa livrá-lo da morte, se você de fato se entregar a Cristo e usá-lo da maneira correta. Esse é o primeiro princípio, de usar o tempo da maneira correta. E o segundo princípio, melhor, a segunda razão pela qual nós devemos usar o tempo é porque o tempo ele é curto. E nós não fazemos ideia do quão curto é o tempo. Os meus dias são mais velozes do que um corredor. Passam sem ter visto a felicidade. Jó 9, 25. Nosso tempo, irmãos, é curto e passa muito rápido. O que é a vida de vocês? A vida de vocês não passa de uma neblina que um tempo aparece e depois desaparece. A Bíblia também diz que o homem ele é como uma relva do campo, que de manhã floresce, nasce, e então quando sopra o vento nela, ela seca e o vento leva, e dali em diante não conhece mais o seu lugar. A Bíblia também diz que a nossa vida é como um breve pensamento diante de Deus. E que os anos do homem é até 70. E se houver vigor, sobem a 80 ou a 90. E daí por diante é canseira e enfado, diz o Salmo número 90. O tempo, irmãos, é curto.
e devemos usá-lo. Certa vez, um pregador muito famoso, chamado Billy Graham, ele foi para uma casa de uma mulher rica, jovem e muito bonita. Ele foi pregar o evangelho para ela. Ela respondeu: eu não preciso desse seu Jesus. E Billy Graham saiu. 2 semanas depois, essa mulher, rica, jovem, bonita e famosa, morre por causa de droga na veia. Ela não fazia ideia do quão curto era o tempo dela. Se lembra do Titanic? Que certo alguém disse: nem Deus vai afundar esse navio. Então, na primeira viagem, o navio colide com o iceberg e afunda e mata as pessoas que estão ali. Eles não faziam ideia de que aquele seria o último dia. Perdão, irmãos. Que as suas vidas seriam ceifadas. O tempo ele é muito curto e por isso também devemos usá-lo. A segunda razão, meus irmãos, é que o tempo, você não sabe a continuidade dele. É a terceira razão. Você não sabe o que acontecerá amanhã. O ontem já passou. O agora, nós sabemos o que está acontecendo, um culto. Algumas horas atrás, a minha casa e a sua casa era passado. Mas o que se dirá do futuro? Eu e você podem chegar hoje em casa vivo, ou pode chegar lá morto. Só o caixão. Nós não sabemos da continuidade do tempo. O que irá acontecer lá na frente, porque o tempo pertence somente a Deus. Somente Ele sabe o que vai acontecer comigo e com você. Então, não sabendo o que acontece ou o que irá acontecer lá no futuro, devemos usar o tempo de agora com a máxima de diligência, cuidado e esforço possível. Essa é a terceira razão pela qual não devemos usar o tempo. Não sabemos de sua continuidade. A quarta razão, meus irmãos, tem a ver de que nós não podemos recuperar o tempo perdido. O tempo, ele é irrecuperável. Se você tem algum terreno, alguma propriedade, você pode vendê-la para outra pessoa. Mas, se você se arrepender, mudar de ideia, você pode recuperar aquele terreno ou aquela propriedade. Se você tem algum objeto, você pode vendê-lo para alguém. Mas, se mudar de ideia, você pode comprá-lo de novo. Mas a mesma coisa não acontece com o tempo. Uma vez perdido, não pode mais ser recuperado. Então, se você só veio servir a Deus depois dos 50 anos, 60, você perdeu a melhor parte de sua vida. Observe bem os dedos de sua mão. Sabe por que Cristo ele começou o seu ministério com 30 anos? Cada dedo, observe, vale 10 anos. 10 anos, 20, 30. Percebe que esse dedo aqui ele é maior? Porque Cristo estava no auge, com 30 anos, com vigor. Mas depois que passa dos 30, 40, desce um pouco, né? E depois, 50, desce mais ainda. E aí? Então, meus irmãos, o melhor momento de servir a Deus é na juventude.
Porque depois que passa essa oportunidade, esse privilégio, não terá como recuperá-lo de novo. Amém. Amém, irmãos? Amém. Esse aqui é o primeiro princípio, o bom uso do tempo. E o segundo... Peraí. Princípio, meus irmãos. A segunda lição aqui é que nós, como jovens, ou você também, como alguém com idade assim mais maduro, devemos também pensar é que nós também, ao usarmos o nosso tempo da maneira correta, devemos deixar um legado para as futuras gerações. Eu creio também que seria inútil, né? Você ser muito disciplinado, usar bem o seu tempo, ter uma boa saúde pela sua disciplina, mas no fim de sua vida você não deixa nada para as futuras gerações. John Bunyan, que escreveu O Peregrino, alguns irmãos aqui conhecem, o segundo livro mais lido depois da Bíblia. Ele era um latoeiro, mexia com ferro, talvez com latas, não sei, mas ele era muito pobre. John Bunyan, ele era muito pobre, mas ele nasceu em uma família cristã e os seus pais o ensinaram a ler e a escrever. Se ele não tivesse... se ele também não soubesse, né, nem ler, nem escrever, nós não teríamos esse livro, né, que é O Peregrino. Ele não tinha nem uma colher direito, apenas 2 livros que o seu pai havia lhe deixado. Eu também me lembro de Susana Wesley, que teve 19 filhos. Hoje, né, os casais só querem ter 2 filhos, um tá bom demais, né? Ou ser mãe de pet. Mas Susana Wesley, em um tempo onde não havia transportes, a gasolina, o elétrico, onde não havia internet, Wi-Fi, ela tinha 19 filhos. E quando eles completavam 5 anos de idade, ela ensinava eles a ler. Com 5 anos, ensinava eles a ler. E que livro ela dava? A Bíblia. Com 5 anos. Certamente, né, que os pais que ensinaram seus filhos a lerem e a escrever abriram uma grande porta para eles. Isso é o básico e é fundamental. Também me lembro de Hudson Taylor. Vocês irão conhecer, né, se pesquisar. Hudson Taylor foi missionário na China. E não apenas missionário, ele também era médico. Então, ele pregava o evangelho aos chineses e, ao mesmo tempo, ele cuidava dos doentes. Percebe aí 2 coisas? A parte espiritual, o ministério da pregação e evangelismo. E, ao mesmo tempo, o seu trabalho social, um hospital para cuidar dos doentes. Você, sendo tanto um evangelista, um pregador, um servo de Deus, como um médico, um advogado, um juiz, você também pode ajudar as pessoas e deixar um legado aqui na terra. E também o jovem David Brainerd, que foi um missionário aos índios, aos canibais. Morreu com 29 anos de tuberculose. O que ele deixou de legado? Apenas o seu testemunho. Ele não foi um jovem famoso que recebeu muitos aplausos, mas era um jovem que lia a Bíblia e também um jovem de oração. Quando ele orava na neve, a neve derretia, ficava suado. Ele foi um dos que escreveu uma das frases bem famosas:
Ó Deus, que eu jamais brinque com as coisas eternas. Então, ao usar o seu tempo, você também deve pensar no legado que você irá deixar para as futuras gerações. Seja bons filhos, seja o benefício do seu trabalho, seja o seu testemunho. E o terceiro princípio, meus irmãos, nossa exposição é a leitura bíblica e a oração. Parece básico, né? Melzinho na chupeta. Mas, infelizmente, é uma das coisas que nós mais negligenciamos no nosso dia a dia. É só você observar. O pregador está aqui, fala sobre leitura bíblica, oração, jejum, santificação, arrependimento, vida com Deus. E é tudo uma beleza. Mas quando você volta para sua casa, parece que o fervor acaba e é uma tragédia a sua vida espiritual. E, meus irmãos, falando sobre leitura bíblica e oração, eu gostaria de falar de duas coisas. Não é para criticar você, nem a mim, não é assim uma crítica destrutiva, mas é uma crítica construtiva. Aqui, graças a Deus, que nós temos um misto, né, de pentecostais e presbiterianos. Um povo que é mais fogo e outros que são mais gelados, como os presbiterianos, né? E aí você pode sentir o frio de um e o calor de outro. Mas eu vou destacar duas coisas. Infelizmente, irmãos, nós somos tentados a dois extremos. A dois extremos. E o diabo gosta quando você vai ao extremo. Ou a um ou a outro. O primeiro extremo, irmãos, é a leitura bíblica ou a adoração com um conhecimento profundo da palavra de Deus, mas sem fervor, sem zelo, sem amor. Esse é um extremo. E o outro extremo é uma adoração, um culto, leitura bíblica, sem conhecimento, sem fundamento, mas com muita emoção. Esses aqui são os dois extremos. Como diz uma certa frase, né? Do jeito que o diabo gosta. Ele ama quando a igreja chega a esses dois extremos. Por que, irmãos, eu disse isso? Porque nós, como presbiterianos, nós somos muito expostos a uma grande gama de conhecimento. E por isso nós esquecemos o fervor, o zelo e o amor. Nós focamos muito em um conhecimento alto, em um intelecto gordo e esquecemos da alma. Enquanto no ramo assim mais pentecostal, você vê muito louvor e adoração. Quase sem nenhum fundamento bíblico, mas com muita emoção. Porque eu também já fui para a Assembleia. Eu também já observei a pregação. O pastor, o presbítero, pode falar algo que está certo, mas muitas vezes ele sai do texto. Porque falta fundamento. Porque muitos veem um jovem chegando na igreja e já quer colocar ali para pregar. Mal chegou na igreja e já quer colocar ali para pregar. Isso é um erro. Por isso que há esse erro, irmãos. Mas, irmãos, se você é de uma denominação que tem uma boa doutrina, para não falar melhor, tem um bom sistema de governo, então o problema não é na Bíblia, o problema não está na doutrina, o problema não está na igreja, o problema está em você. Na sua falta de fervor e zelo. Então cuidado com isso. Com muito conhecimento, mas sem amor. Ou com muita devoção e emoção, mas sem fundamento bíblico. Porque, irmãos, há regras também para que você possa compreender a Bíblia.
A Bíblia é a palavra de Deus. É o GPS, né? É o mapa. A Bíblia é o mapa, enquanto Cristo é o tesouro, como uma certa vez diz nosso irmão Taslan, citando essa frase. E sem esse mapa você não tem direção. Então, uma das coisas que eu recomendo aqui para os jovens e também para os mais maduros é que você comece a interpretar a Bíblia da maneira correta. Procure se aprofundar no conhecimento bíblico, mas com expectativa de que Deus irá falar com você. Não, que livro chato, vou ter que ler de novo, eu já li ele. Não, irmãos, assim não. Devemos ler a Bíblia com uma expectativa santa, com convicção de que Deus de fato irá falar conosco. John Wesley, filho de Susan Wesley, ele lia a Bíblia, ele tinha algumas versões. A versão inglesa, a versão hebraica, a versão grega e a latina. O homem era uma máquina. Ele se acordava todos os dias, às 4 da manhã, orava e pegava a Bíblia. Até os dias em que ele estava doente ou havia passado uma noite de vigília, ainda assim, ele acordava cedo, orava e lia a Bíblia, sem falta, porque ele era um homem muito disciplinado. Ele sempre alternava, né? Lia a Bíblia em inglês, a Bíblia hebraica e a Bíblia grega e latina. Alternava entre as línguas e fazia anotações. Com você também deve ser o mesmo. Ou pelo menos se você pegar só a sua versão em português, né? Então comece a ler a Bíblia e também interpretá-la. Aí você pega, né? Filipenses 4. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí você pensa, então eu vou poder comprar um carro, uma Ferrari, porque Deus me fortalece. Então eu posso tudo. Eu vou comprar uma fazenda porque Deus me fortalece. Não é isso que o texto está falando. Se você observar o texto anterior, você vai entender o que ele está falando. Paulo diz, eu aprendi a viver contente, tanto em abundância, quando a geladeira, por assim dizer, está cheia de Coca-Cola doce e um monte de coisas saudáveis também. Como também eu aprendi a viver na escassez. Quando eu abro a minha geladeira, está só a água, ou a despensa só tem a farinha. Ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Então, ele afirma, tudo posso naquele que me fortalece. Isso é, tudo posso suportar porque Deus me fortalece. Amém. É assim que você interpreta o texto, olhando para os textos anteriores e também para os posteriores. Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí você vai lá, entra para a igreja. Então eu vou para a igreja, porque Deus é meu pastor, nem nada vai me faltar. Então se eu for para a igreja, não vai faltar saúde, não vai faltar comida, não vai faltar gasolina, no carro não vai faltar dinheiro. Vai ser tudo paz, amor e alegria. Mas não é isso que o verso está falando. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O texto também, você deve meditar nele. E se faltar alguma coisa em sua casa, e aí? Será que o texto está mentindo? Não. Isso é, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mesmo quando a doença me falta, mesmo quando a alegria me falta, o ânimo, a vontade de ler a Bíblia, por assim dizer, mesmo que qualquer outra coisa me falta, ainda assim eu não perdi nada. Se você tem Deus, você tem tudo. Amém. Você diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que bela interpretação. E aí quando vai no dia a dia, e aí lhe falta a paciência, a falta de sabedoria. Alguém diz uma palavra com você e você já quer dividir aquela pessoa no meio.
Aí tá faltando coisa. Como é que você pode dizer que Deus é o seu pastor se lhe falta paciência? Domínio próprio. É porque você não é ovelha dele. É assim que você interpreta o versículo. Compreendeu, irmãos? Amém. Então saiba interpretar a palavra de Deus. Deixa eu me ver aqui, irmãos, o tempo. E meus irmãos, também devemos nos lembrar da oração. Mas antes disso eu gostaria de falar, que como alguém também já havia falado, que ler a Bíblia é como tomar um banho. Se você parar com o costume, a sujeira logo toma de conta. Devemos ler, irmãos, a Bíblia e estudá-la todos os dias. Porque todos os dias nós nos esquecemos da palavra de Deus. E também oração. Não apenas se dedique à leitura bíblica, mas também à oração. A oração, irmãos, é conversar com Deus. E nada mais que isso. É a coisa mais simples do universo, mas também a mais complexa e a mais difícil de todas. Se você é cristão e é salvo, você certamente irá orar. Como disse John Bunyan, a oração é um cajado que separa as ovelhas dos bodes, porque bodes não oram. Esse é o grande diferencial. Dedique-se à oração. Quando você lê a Bíblia, é Deus falando com você. E quando você ora, é você falando com Deus. Eu não estou aqui falando de oração de 5 minutos, de oração de rotina. Não estou falando de oração decorativa só para aliviar a mente antes de dormir. Eu estou falando da oração que luta, da oração que guerreia, da oração que faz com que você sue, com que você derrame lágrimas, com que você lute a boa batalha, o bom combate. Você nunca irá orar até entender que a oração é uma guerra. Quanto tempo você tem de se dedicar à oração? A oração, irmãos, é o meio que nos santifica. Você ora não para informar a Deus. Ó Deus, eu não sei se o Senhor sabe, mas está acontecendo isso e aquilo na minha vida. Não, Deus já sabe. A oração não é para que você informe a Deus. É para que você seja informado da vontade do Senhor à sua vida. A oração é para que você alinhe a sua vontade com a vontade dele. Para que as duas vontades sejam uma só. Infelizmente está chovendo, só que nós temos que parar tudo. E a oração, irmãos, é tão simples que até uma criança pode fazer. Como alguém disse, sem oração, sem poder. Pouca oração, pouco poder. E muita oração, muito poder. Você quer ser forte? Comece na oração. Quer sabedoria? Comece na oração. Quer se santificar? Comece na oração e leitura bíblica. Quer amar mais a Deus? Comece na oração. Quer sentir o que Deus sente, a angústia? Comece na oração. Amém, irmãos? Amém. Tudo ok? Tudo certo? Ok, então vamos começar. Já deparei mesmo? Ah, sim, eu tinha falado, com muita oração, muito poder. E com pouca oração, pouco poder. E, meus irmãos,
Nós devemos saber, né, o que é oração, o que é falar com Deus. E a oração, como alguém também já disse, é a fraqueza do homem se apoiando na onipotência de Deus. Você é fraco espiritualmente, mas quando você ora, é como se a sua fraqueza estivesse se unindo ao poder de Deus. Mas o que vai ficar não é a sua fraqueza, é o poder de Deus em você. Você se torna forte emocionalmente, espiritualmente, resistente contra as tentações. Se não me engano, um homem chamado Williams disse que o diabo teme o santo mais fraco quando ele se coloca de joelhos para orar. Irmãos, a oração ela deve ser a chave que abre o dia e também a chave que fecha a noite. Isso é, comece o seu dia conversando com o Senhor. E termine o seu dia também conversando com o Senhor. Que a primeira pessoa que você conversar, que você falar ao acordar, seja Deus. E a última, seja Deus. E deve ser assim. Isso é oração, conversar com o Senhor. Esse aqui, irmãos, é o terceiro princípio, oração e leitura bíblica. Então, use o seu tempo da maneira correta. Pense em um legado que você irá deixar para as futuras gerações. É o segundo princípio. Terceiro princípio, dedique-se à leitura bíblica e oração. E quarto princípio, santidade. Santidade. Talvez esse seja um tema, um assunto que não é muito falado hoje, santidade. Como disse Leonardo Ravenhill, os crentes têm mais medo da santidade do que do pecado. Mas esse é um tema muito importante e que nós também devemos meditar sobre a santidade. O que é santidade? Santidade é se separar do pecado, é lutar contra o pecado. É odiar aquilo que Deus odeia e amar aquilo que Deus ama. Devemos viver uma vida centrada em Cristo. Eu também digo que não adianta você ser disciplinado, não adianta você orar, ler a Bíblia, deixar um legado para as futuras gerações, se não houver santidade. Tem de haver pureza. Algum efeito terá no seu ministério. Mas, se não for com santidade, com ódio santo ao pecado e com um amor zeloso às coisas que Deus ama, não haverá efeito, não servirá para nada. Tem vezes que nós oramos, né, e é com pensamentos impuros, com fantasias, e oramos errado ainda mais. Lemos a Bíblia só a parte que nós gostamos, não é? Só a parte das bênçãos. E aí tem algumas pessoas que abrem a Bíblia, deixa eu ver o que Deus vai falar comigo, do nada, né? Aí colocam lá o dedo em cima de um versículo. Tum. Imagine se cair naquele versículo. Esta noite te pedirão a tua alma. O que você vai fazer com essa bênção? Nós também, irmão, devemos ler as partes boas da Bíblia, as bênçãos, mas também as partes ruins, aquelas que não nos agradam tanto, a parte que confronta. E também lá em Tessalonicenses também diz que a vontade de Deus é a nossa santidade. Que nos abstenhamos das paixões. A santidade é a vontade do Senhor. E santidade não é nada mais, nada menos do que você ser, a cada dia, a cada momento, ser mais parecido com Cristo.
Então, quando você olha para trás e olha para o seu dia de agora, hoje, você se parece mais com Cristo? Se você diz, eu sou convertido, mas você ainda cai nos mesmos pecados, você tem os mesmos hábitos que agora tem depois da sua conversão. Você não muda muita coisa, não se converteu. A cada dia o pecado deve ser mortificado. A cada dia você deve odiar mais o pecado e amar mais a Deus. Amar aquilo que Deus ama, a justiça. Porque Cristo, quando chama um homem, ele o chama não para viver, mas para morrer, para que depois ele viva. Para que você morra para si mesmo. Para que assim você também possa viver para Cristo e somente para Ele. E depois que Cristo te chama, você não pode mais voltar atrás. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás, não pode desistir. Chamado uma vez, chamado para sempre. Cresça na semelhança de Cristo. Como disse os apóstolos, ao curarem paralítico, eles falaram, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu dou a você. Mas olhe para nós, olhe para nós. Se alguém olhar para você, irá ver Cristo em sua vida, no seu trabalho, nas suas palavras, nos papéis que você assina, no dinheiro, na sua escola, aonde você estiver. E a verdadeira santidade, ela começa no coração. Então medite sobre isso. A cada dia você está mais parecido com Cristo ou mais parecido com o diabo. Porque não há parte neutra, como disse João. Ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo. E não há como ficar em cima do muro. Ou você pertence a Deus ou não. Ou Jesus é tudo ou ele não é nada. Ou ele toma 100% de sua vida ou não toma nada. É dessa maneira. E meus irmãos, Cristo não é apenas um caminho para o céu, mas Ele é o caminho para uma vida santa. Então, sempre que você olhar uma vez para si mesmo, para o seu coração, para as suas misérias, olhe 10 vezes para Cristo. E quanto a isso, meus irmãos, não tem mais nada a dizer. Nós ficamos por aqui. Eu também peço a Deus jogar Ele para que Ele tenha falado a nossos corações. Não posso me estender muito, porque era apenas para ser 40 minutos aqui de nossa meditação. Mas eu acabei passando o tempo. Então, meus irmãos, guarde isso. Use o seu tempo da melhor maneira possível, porque ele é curto, porque vai passar. Porque não tem como recuperar depois que perdê-lo. Deixe um legado para as futuras gerações. Leia a Bíblia constantemente, sempre. Não apenas estude, mas também leia. Porque Deus não é um ser para você colocar em uma caixa e ficar estudando Ele. Deus não é apenas para ser estudado, mas também para ser amado, adorado, servido. Amém. Para ser obedecido. E também se dedique à oração. Devemos agora, como cristãos, não nos aproximar de Deus como inimigos. Oh, Deus, eu pequei por isso, por aquilo, mas não. Senhor, eu pequei e eu confio na Tua graça. Dedique-se à oração. E por último, irmãos, em quarto lugar, cresça em santidade. Luta contra o pecado. Depois que você entra nesse caminho, como eu já havia dito, não pode mais voltar. Porque se você sair do caminho da santidade,
de andar em obediência a Deus até o dia de sua morte, porque você nunca se converteu. Porque só há 2 lugares que você entra e se sair só sai morto, por assim dizer. O mundo do tráfico é o primeiro. Se você entra, não pode mais sair, tem que ficar lá até você morrer. Se você sair, tiver alguma dívida, você morre. Matam você fisicamente, o seu corpo. E com o cristianismo também é a mesma coisa. Você entra nele, mas se você sair dele, é porque nunca entrou nele, de fato. Então que Deus ajude tanto os jovens quanto aqueles que são mais experientes a andar em santidade. Amém, irmãos? Então eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar. Ó Deus, Senhor temível, soberano, queremos pedir Tua graça para que, ó Deus, apesar das minhas limitações, apesar, Deus, da minha eloquência, do meu conhecimento, que não é muito, apesar também, ó Deus, das circunstâncias e também dos irmãos que estão aqui, apesar, Senhor, de nós. Eu quero pedir, Senhor, nós queremos rogar para que o Senhor aplique a Tua palavra em nosso coração. Para que o que nós ouvimos aqui sobre o tempo, sobre o legado para as futuras gerações, sobre ler a Bíblia e orar, sobre amor, santidade, não seja apenas, ó Deus, conhecimento intelectual. Que esse momento não se baseie apenas em emoção, mas que nós possamos dar-te e dedicar tudo ao Senhor. Ó Deus, nos faça reconhecer que a santidade não é apenas as muitas boas obras que nós fizemos, mas também que a santidade é amor. Porque não adianta, Pai, fazer o que nós fizemos aqui, nesse culto, se não for com amor, que é o dom supremo. Nos ajuda, Pai. Aplique-se a Tua palavra nos nossos corações. Derrama o Teu tremor, Seu temor em nós. Seja conosco aqueles também, ó Pai, que não são salvos, que o Senhor possa salvar. E aqueles que são salvos em Cristo, que o Senhor possa aperfeiçoá-los nessa caminhada. Essa oração, ó Pai, que nós fazemos. Abençoe, ó Deus, cada um dos irmãos. Em nome de Jesus. Amém.